Boa tarde, pessoal. A gente vai aqui apresentar a fase 3, que a fase 3 é a apresentação dos três microserviços, e cada um em seu repositório. Então, aqui no portal do Azure, vocês podem ver que está postado cada um com seu container, com seu Docker postado e o seu serviço. A gente optou por esses três, a API de pagamentos, a de games e a de usuários. Como vocês podem ver, o Swagger postado de cada um, a de pagamento, a de admin com o usuário e a de jogos. Então vocês podem ver aqui que os projetos estão separados em microserviços, cada um em seu repositório, e postado cada um seu swagger. O próximo passo aqui que a gente vai fazer a apresentação é a indexação dos jogos via Elastic, que é para fazer a consulta do jeito que o usuário busca. Então, dependendo do que o usuário escrever, a gente fazer uma recomendação de um jogo. Então aqui eu vou fazer um teste, escrever futebol. Como vocês podem ver, ele já fez a recomendação do eSports FC24, antigo FIFA. E vocês podem ver que aqui também tem um score. Então vamos colocar outro jogo que tenha mais opções, como corrida. Como vocês podem ver, corrida já apareceu Forza Horizon 5 e Mario Kart. Vocês podem ver que aqui tem a pontuação. Então caso tivesse uma tela, essa pontuação ele ia ranquear primeiramente esses jogos, porque o Forza Horizon 5 ele ranqueia mais com o que foi pedido aqui de corrida. E aqui também a gente colocou outros parâmetros, como gênero, plataforma e também páginas. Então, caso já tenha um front-end, nosso endpoint ele já está bem dinâmico para poder ser paginado. Aqui você tem o número da página e quantos jogos você quer que apareça nessa página. Posso dar um exemplo aqui, quero que apareça apenas um. Vai mostrar apenas um jogo. Vou colocar aqui para aparecer 10 e mais uma busca mundo aberto. Aí, mundo aberto já tem mais jogos, como vocês podem ver, apareceu The Ring, GTA 6, Cyberpunk e The Witcher. Vocês podem ver que aqui a gente faz toda a consulta, a agregação e recomendação pelo que o usuário busca. Aqui vocês podem ver o nosso Elastic, como ele está postado, dos jogos que a gente acabou de apresentar, como é o The Ring, o GTA 6 e toda a nossa indexação que a gente fez aqui. Ok? A próxima parte da apresentação é a parte da API Gateway, que é fazer a proteção dos microserviços. Então a gente usou a AWS para isso. Aqui colocamos primeiramente só alguns endpoints mais direto para poder ficar mais fácil a nossa apresentação. Aqui a gente colocou a de pagamento, uma de login e criar usuário de usuários e uma de jogos. Aqui mostrando toda a proteção da API Web dos nossos microserviços. Então cada um está com um endpoint aqui. Eu vou fazer aqui a criação de um usuário. Fazer a criação aqui de um usuário. Vocês podem ver. A integração já é com o nosso endpoint aqui de usuários. E a gente vai fazer um teste aqui agora. Vou pegar o payload. Vamos colocar aqui. Vou escrever aqui gateway e-mail get 2025. Fazer o teste. Como vocês podem ver, retornou 200 aqui. O nosso usuário foi criado com sucesso. O ID 17, o nome dele, e-mail e a data de criação dele também. A gente pode vir aqui também via Postman, fazer uma listagem de todos os usuários. Como vocês podem ver aqui, a gente tinha até o usuário número 15. E se a gente fizer um get agora, a gente já mostra todos os outros dois usuários, o 16 e o 17, que acabamos de criar, mostrando que a nossa criação via API Gateway está funcionando. Então aqui é uma proteção que a gente está mostrando. Também a gente tem a parte do Elastic, que a gente fez também na API Gateway, como vocês podem ver. Se a gente fizer aqui a requisição por aqui, ele retorna todos os jogos. Também podemos fazer o teste por aqui. A integração do endpoint a gente faz. O teste, que é apenas um get. E aqui todos os jogos, o total de jogos, tudo aqui via AWS. A próxima parte dessa entrega é a AWS Lambda, que é a parte da trigger.
Como que a gente fez aqui? Toda vez que um usuário é criado, a gente envia uma mensagem para uma fila SQS com o nome user created. Então, aqui a gente adicionou a nossa function lambda aqui. Então, toda vez que cair uma mensagem, a nossa função fica ouvindo essa fila e essa fila vai pegar essa mensagem que vai ir com o nome de usuário e e-mail e nossa função, que é essa daqui que a gente subiu zipada, vocês podem ver, a function, ela pega todo o ID do usuário, data de criação dele, o evento dele, e ele vai criar para ele um cupom. Então, toda vez que o usuário for criado, ele vai ganhar um cupom na nossa plataforma. A nossa lambda que está zipada, que está rodando, vocês podem ver, e escutando essa fila, ela vai pegar essa mensagem e vai criar o nosso cupom. Vocês podem ver, ela está ativa e ela manda sempre para um banco NoSQL DynamoDB. Como vocês podem ver, esse aqui, que a nossa função é ativada, ela vem para cá. O usuário 17, que a gente acabou de criar. Mas vamos rodar mais um aqui para vocês darem uma olhada. Create user. Vamos criar agora trigger. Meio sem lambda. Com teste. Então aqui a gente acabou de criar o usuário 18. Então, como vocês podem ver, aqui não tem usuário 18 ainda, mas nossa trigger já consumiu essa mensagem e já criou o cupom. Então vamos atualizar aqui em tempo real. Como vocês podem ver, o usuário 18 foi criado, o seu cupom de boas-vindas. E aqui já tem um código específico para ele, a porcentagem de desconto que ele pode usar na nossa plataforma, que é 10%, a data de criação, o evento e o e-mail dele. Como vocês podem ver, o usuário que a gente acabou de criar via API Gateway. Então aqui a gente já faz toda essa parte dos 3 microserviços postados, cada um em seu projeto. A gente faz também a parte do Gateway, sendo protegido todos os microserviços, a gente faz na criação. E a AWS Lambda também sendo ativada via trigger toda vez que cai uma mensagem na nossa fila SQS. Ok? Agora a gente vai apresentar a parte do Event Search. Pode ir? Opa, estamos Opa, vendo. beleza. Estão vendo a tela? Estamos vendo. Beleza. Bom, aqui a gente está no endpoint do pagamento. Então a gente preenche aqui alguns campos, como o ID do usuário, o jogo que ele está adquirindo, né, o ID, o valor do jogo e o método de pagamento. Então, quando a gente executa aqui no Swagger, a gente espera ele retornar 200, né, que deu sucesso. Então, aqui primeiro a gente pode validar no banco que foi criado o registro de pagamento e foi criado também o evento para registrar esse caminho. Bom, aqui a gente tem os repositórios dos projetos. Então, esse aqui é o de pagamento, que foi com o endpoint que a gente acabou de testar. Também aqui com o README, detalhando a arquitetura, como clonar e executar na máquina local. Aqui está o repositório dos usuários, né, com o README também detalhando as mesmas coisas, né, como executar e como a arquitetura do projeto. E aqui está o repositório dos games, com o README aqui também detalhando todas as etapas de como executar e detalhando a arquitetura do projeto também. E é isso.